Olá, eu sou Assis Benevenuto. Eu sou Marcos Coleta. Vocês irão assistir agora o programa Teatralidades em Cena, que celebra a linguagem teatral através de artistas que são referência na área. E neste primeiro programa teremos um encontro entre Ione de Medeiros, Eide Ribeiro, Leda Maria Martins e Marcos Alexandre, que vão conversar um pouco sobre suas visões, histórias, lembranças e fundamentos sobre o teatro. Além disso, o programa também conta com a leitura de trechos de peças de teatro que foram publicadas pela editora Javali no ano de 2020. Não se pode, não se sabe, não se pode, é impossível. É impossível imaginar, adivinhar, imaginar mesmo. Por exemplo, é impossível, sabe? É impossível. Impossível. Adivinhar ou sugerir ou mesmo imaginar mesmo. Imaginar onde foi inventada essa coisa, de onde tirou. Os que mais sofrem, por muitas vezes nem se dão conta nesse mundo, gente desse tipo tem alguma utilidade? Eu li, no sendo grande leitor, eu li uns 4 livros, na verdade 3, e fazem os artifícios maiores, as manipulações mais hediondas, assim, como se estivessem fazendo favor, estivessem prestando um grande serviço de utilidade pública. E acha que tem fim? Não tem fim. A manchete escabrosa de ontem é uma maravilha se comparada de hoje. Uma loucura, simplesmente uma loucura. Não, e fazem isso como se estivessem te enaltecendo. Em busca do tempo perdido, eu não li, mas um dia espero. Espero um dia ler. Muitos anos fazia que decombrei uma visita ao passado, uma história, uma aula, conseguir levantar o edifício enorme da recordação. Essa descrição primorosa do mecanismo incerto, sutil e fugidio da memória, ao mesmo tempo que proporciona um grande prazer e infelizmente, é impossível imaginar, adivinhar, ou imaginar mesmo. Imaginar como inventam as coisas, as verdades. Para que serve um desentortador de pregos nesse mundo? De onde tirou? É isso que eles fazem. Só isso que sabem fazer. Agora eu fico aqui. Olha como eu sou bonzinho. E fazem isso como se te... É uma loucura. Não se sabe, não se pode, não se sabe. Fosse ele A ou B. Eu não li, mas um dia pretendo ler. Eu estou muito chateado, muito aborrecido mesmo, aqui, quieto aqui, parado aqui, preso aqui. Agora eu estou aqui. E a gente fica pensando que a gente que está aqui, como se uma loucura. É isso que eles fazem lá, só isso que sabem fazer.
porque eles fazem como se essa aula é uma loucura. Loucura. As manchetes dos jornais, por exemplo, sobre o que temos conversado aqui, sobre qualquer assunto, sobre qualquer assunto, fosse ele A ou B, que fosse capaz de justificar próprio, pessoal, desenvolver qualquer que seja ele, uma história eu queria é, 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 Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Circuito Municipal de Cultura, que é um projeto da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o CIRC. É cultura para todo lado, para todo mundo. Eu sou Assis Benevenuto. Eu sou Marcos Coleta. Nós somos editores da Editora Javali. A Editora Javali é uma editora de Belo Horizonte que se dedica com exclusividade a publicar livros de teatro. E esse ano nós publicamos diversas dramaturgias, dentre elas algumas que vocês vão poder assistir aqui durante esse encontro do Teatralidades em Cena, que foram gravadas com alguns artistas no Teatro Francisco Nunes, com todos os cuidados, com todos os protocolos, leituras de trechos dessas dramaturgias. E no encontro de hoje, aqui pelo Zoom, nós temos a presença especialíssima de Eide Ribeiro, Ione de Medeiros, Leda Maria Martins e Marcos Alexandre, que estão aqui hoje conosco. E a gente vai conversar um pouco sobre teatro em Belo Horizonte, sobre histórias e memórias do teatro em BH, trajetórias, impressões, enfim, é uma conversa que, mais do que o conteúdo e as temáticas, é esse encontro proporcionando, que é muito especial, principalmente sendo essas pessoas que estão aqui com a gente. Eu queria que vocês se apresentassem rapidamente, podemos começar... Cada janelinha deve estar com uma sequência diferente, né? A minha aqui está com Leda. Leda, queria que você se apresentasse, depois Ione, depois Marcos, depois Eide Ribeiro. Bom dia. Bom dia. Prazerão, muito prazer, uma honra estar com vocês, estar com Eide, com Ione, com Marcos, com Assis. É uma felicidade muito grande. Quero agradecer a vocês pelo convite. E é lindo estar aqui. Eu sou Leda Martins e admiradora de todos que estão na mesa. Portanto, para mim é um sol, né? É uma luz estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado, Leda. Bom dia, todo mundo. Bom dia. Foi muito boa essa ideia, vocês promover esse encontro, que a gente está querendo há tanto tempo, né? Ver pessoas, trocar ideias. É um prazer. Muito bom. Um momento, assim, gratificante, né? Nesse período aí de tanta restrição. Meu nome é Ione de Medeiros, né? Sou diretora do Oficina Multimédia. Vamos lá, começar. Gente, bom dia a todos vocês. Agradecer por estar aqui com vocês. Estou muito feliz, né? Eu sou muito fã de todos vocês, do Eide, da Ione, da Leda, do Marcos, do Assis. E estou com aquele friozinho na barriga de nervosismo, mas como eu gosto muito de falar, eu acho que vai ser um momento muito rico para a gente poder compartilhar nesse momento que a gente está carente de encontros, né? Então, é isso, é agradecer por estar aqui com vocês. Obrigado. Eide, querido. Eu também estou muito nervoso, tenho muita dificuldade
de falar, né, de me expressar verbalmente. Mas eu estou achando muito legal esse encontro. E vamos em frente, né, segurar a barra, porque a gente não sabe nunca mais quando é que isso vai acabar. Eu espero que acabe, que a gente seja vacinado e que possamos voltar ao teatro maravilhoso, ao palco, né, ao sentir a energia, né, viva da plateia, do público. Beleza, Eide. Vocês estão falando que vocês estão felizes, né? Assim, um pouco nervosos. Eu e o Marcos, então, a gente está bem, bem nervoso também, assim. Isso é interessante. Primeiro por essa, né? Por estar fazendo alguma coisa artística, isso sempre dá a gente um nervosinho, né? Assim, e por estar com vocês também, obviamente, porque todos vocês são referências para a gente, para a cidade inteira, para várias pessoas do país, né? Assim, referências artísticas, referências éticas, isso é muito bonito. Então a gente também está muito agradecido de poder estar aqui nesse encontro com vocês. Para a gente começar, eu queria que a gente começasse por um viés afetivo. E antes da gente realizar esse encontro, a gente fez vamos chamar de um jogo, né? Uma brincadeira que a gente chamou de uma troca de regalos, né? Cada um teria que regalar a uma outra pessoa algo afetivo, né? Não é necessariamente um amigo oculto, é mais um acionamento de afeto aí. E aí cada um de vocês recebeu de alguém uma surpresinha, né? Eu queria que vocês falassem um pouco do que aconteceu, como que vocês receberam isso daí. Pode começar quem quiser. Vou começar, então. Ione, maravilhoso o seu regalo, o seu presente. Eu acho que não é uma espécie de amigo oculto, é de amigos cultos. Imagino que possa ser classificado assim. Eu já comecei a ler, já li acho que uns 4 contos. Estou adorando, assim, para mim é uma descoberta, e como que mostra, de uma maneira totalmente inédita, a cultura americana, que a gente nunca teve acesso, visto pelo ponto de vista de uma pessoa que se envolvia muito com o proletariado, os mexicanos, os índios, os imigrantes. Então, que traz uma leitura muito forte, que você não vê na literatura americana normalmente, né? Então, estou satisfeitíssimo, estou doido para voltar a ler o livro todo. Qual o livro, muito obrigado. Diário de uma Faxineira, de Lúcia Berlim. Maravilhoso. E eu recebi também de uma outra amiga oculta, que se chama Leda Martins, um CD maravilhoso, com um cartão assim, muito bonito, emocionante. Fiquei muito feliz daquela música maravilhosa que você mandou também. Então, eu tive 2 amigos ocultos. Acho que eu fui privilegiada, não sei. Estou te devendo, né, Leda? Muito obrigada, adorei. Você acertou muito. Eu tenho uma relação com a Cora que é assim relativamente recente, né? Eu me lembro de ter visto o instrumento em Gana, quando eu lá estive, final dos anos 90, mas não de ouvir. E quando eu ouvi o Zal, e foi agora muito recente, em 2012, eu simplesmente acho que, sabe assim, eu fiquei encantada. Eu tenho, na verdade, 2 CDs dele. Então, eu ia te enviar um dos que eu amo muito, quando eu descobri que eu tinha 2 do mesmo. Ai, que maravilha! Então, eu quis partilhar essa sonoridade com você. E por isso que eu quis te enviar um pouquinho dessa paisagem sonora. E também porque eu sei que a sua casa é habitada de música, né, amada?
Não é, é habitada de música. É a minha formação, né, É musical. a sua formação, é habitada de sonoridades. Então, que bom que você gostou, que eu fiquei com o coração pequenininho. Ai, meu Deus. Acertou muito, Leda, acertou muito. É muito afeto, né? Música, isso tudo é muito a arte, tem muito afeto, né? Mas principalmente o afeto, né, minha linda? Você sempre me afetou muito, né? Então, afeto aí nos vários sentidos mesmo. Eu sempre fui muito afetada por você também. Obrigada, eu também, Leda. A gente já teve muitas trocas aí, né? Muitas. Então, essa ideia que eu fiquei muito preocupada no início, né, acabou se revelando maravilhosa. E eu posso aproveitar para agradecer o Marcos Alexandre, querido, que eu não pude... Marcos Alexandre, primeiro o Marcos Alexandre, depois você, Assis. O Marcos Alexandre que me mandou uma caixa com uma série de mimos. Eu vou mostrar alguns para você. Eu fiquei sem fala também. Fiquei sem saber como agradecer Marcos que é uma pessoa muito afetuosa, é um grande amigo, um amigo amado. Eu sempre falo que é como se fosse meu irmãozinho. E eu quero mostrar para vocês. Ele me deu um regalo de alguns dos lugares por onde ele já passou. Então, olha só, esta vela de Notre-Dame, da Catedral de Notre-Dame, onde ele esteve. Esta bonequinha maravilhosa, olha que linda bonequinha. Um paninho que é uma delicadeza, tudo muito delicado. E um colar, olha só, um colar mexicano, um colar do México. Ainda me deu esta foto minha, em uma das festas do reinado, né? Eu toda paramentada como rainha, e uma carta que é possível ler, mas que é assim, toda ela escrita de afetos. Muito obrigada. E você, Assis e Marcos Colec, pelos livros, não é? Eu fiquei muito feliz também de receber os livros. Hoje em dia fica cada vez mais raro a gente ter acesso à dramaturgia escrita, né? Então, às vezes, a gente carece muito de ter essa dramaturgia, que é uma outra relação com ela, né? A relação da leitura, com esse texto que eu estava falando com o Assis, né, gente? Que é um texto assim que habita vários lugares e lugar nenhum, né? Ele é do teatro, mas o teatro não dá mais tanto valor a ele, ao texto escrito. É da literatura e a literatura também não dá tanto valor a ele, né? Então ele fica aí nesse entrelugar que participa de vários mundos e de mundo nenhum. Então eu gosto muito de dramaturgia, mas muito, muito, muito. E gosto de ler dramaturgia. E extremamente importante, né, Leda, para a gente absorver, enfim, conhecimento, né, assim, esses textos publicados, eles são muito importantes para o futuro do teatro também, né? Mesmo ele estando nesse entrelugar do teatro, da literatura, os dois deixando meio para lado, né, de lado essa a literatura dramática, ao mesmo tempo ele é essencial para a gente, né? Marquito, e você? O que você recebeu? Nossa, gente, eu estou muito emocionado. Eu já sou chorão, né? Alguns de vocês já sabem disso. Eu recebi um regalo lindo do Eide, com um bilhete para segurar nossos sonhos e abraços. Eu estou aqui abraçado a ele. É um regalo lindo, parece que ele também adivinhou. Eu sou apaixonado pelas pequenas coisas. A Leda sabe disso. Para todo lugar que eu vou, eu trago um bibelô. Geralmente eu trago alguns para eu presentear, mas eu acabo ficando com quase todos. Eu falo, não, eu me apego e não passo para frente. É muito lindo, sabe? Esse regalo, que é essa ideia mesmo de segurar o afeto, de segurar o carinho, né? E veio com as palavras certas, sabe? Segurar os nossos sonhos e abraços por enquanto. E com os livros que vocês me enviaram,
nem falo, né? Porque são textos que eu assisti, né? Que eu tive o prazer de ver em cena, e agora vou me deliciar lendo. E, para mim, ainda tudo vai servir para o futuro, porque eu vou levar para a sala de aula. Tudo eu levo para a sala de aula, né? A sala de aula é o lugar onde eu me encontro com a literatura e o teatro. Então, tudo eu transformo o afeto em pesquisa, em discussão, em troca com os alunos. Então, assim, estou muito feliz. É só agradecer. Uma vez me perguntaram, se você fosse mulher, como você gostaria de ser? Eu nunca tinha pensado nisso antes. Aquilo ficou na minha cabeça por vários dias, aquela pergunta, e eu me lembrei de uma mulher que, quando ela andava, levava com ela a minha atenção. Ela era cheia de curvas, tinha um olhar firme, cheirava a lavanda e andava como quem sabia que todos os homens se voltavam para ela. Ela estava sempre com cabelos soltos, meio molhados, sorria um sorriso de canto de boca, meio molhado, assim também sacana, mas também muito sincero. Os seios não eram grandes e se destacavam na roupa justa. As unhas sempre pintadas. Vez ou outra, ela acendia um cigarro e deixava ele pendido, com a mão assim, por vários minutos sem fumar. Ela era chamada de várias coisas, mas o nome mesmo eu nunca soube. Tinha uma outra mulher que, quando acordava nas manhãs de sábado com um canto forte, porque era próprio dela ser forte, ela foi abandonada pelo homem que amava. As filhas diziam que ela era mulher e o homem da casa. Ela ria enquanto passava o café no filtro de pano. Ela era fã de Amado Batista e usava uma leiteira quente todo dia para passar a minha roupa de uniforme. Às vezes ela adorava dançar qualquer coisa que tocava pela sala e ela parava e dançava uma dança alegre e melancólica, como era próprio dela ser alegre e melancólica. Eu me lembrei dessas duas mulheres. Eu seria um pouco delas, uma mistura das duas. Eu seria todos os homens que eu quisesse, transaria com todos, eu teria todos os homens que eu quisesse, eu transaria com todos, mas lá no fundo talvez eu ficasse na janela esperando a notícia daquele amor que foi embora e nunca mais voltou. Eu seria uma mistura da minha avó com a prostituta do bairro. Mas eu não seria só elas, eu seria muitas outras. Eu seria também aquela que acorda todos os dias às 6 horas da manhã, faz café para o marido, leva o filho para a escola e depois vai fazer o quê? Cuidar do filho da madame. Ou aquela outra também, que seria aquela que teve que tirar os seios e por isso foi abandonada pelo namorado. Eu seria aquela que ficou trancada dentro de casa para não se assanhar para ninguém. Eu seria. Eu seria aquela também que escolheu não gerar um filho por causa de uma violação, ou a que escolheu gerar também. Eu seria todas elas. Eu seria Elsa. Eu seria Elsa cantando até o fim do mundo. Seria Carolina Maria. Carolina Maria escrevendo A Dureza de Existir, ou seria Areta, cantando numa manhã chuvosa na janela, como é se sentir uma mulher natural. Eu seria todas elas, seria futuro do pretérito. Flores horizontais, flores da vida, flores brancas de papel, das rubras noites de bordel. Flores da vida, afogadas nas janelas do luar, carbonizadas de remédios, tapas, pontapés. Escuras flores puras, putais, suicidas, sentimentais, flores horizontais
que rezais. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com Deus me deito, com Deus me levanto. E sobre os 5 textos que ele me mandou, de dramaturgia contemporânea também, eu já tinha assistido 3, né, dos espetáculos, e só 2 que eu não tinha assistido. Então, eu acho assim, essa importância da documentação, né, de uma dramaturgia que você... assim, eu queria até depois escutar a Leda e o Marcos Alexandre e o próprio Assis, sobre essa continuidade, dessa literatura, do teatro contemporâneo, né? Eu queria discutir depois sobre isso, em termos de dele ficar, entendeu? Ficar enquanto literatura, enquanto texto dramático, né? E eu acho também que o teatro é a coisa menos lida, né? Porque quem lê textos de teatro geralmente é quem é estudante de teatro, quem faz teatro, e geralmente não tem muito valor enquanto literatura, né, o teatro. Então, eu queria também abrir uma discussão sobre isso e sobre sobre a relação do teatro, da dramaturgia clássica e da dramaturgia contemporânea, assim, desse jogo entre o que fica e o que não fica, como que está colocado, queria colocar isso em termos de continuidade, né, dessa representação dramática. Assim. Legal Tá bom, demais, então, Eide. adorei tudo. E adorei mais ainda uma peça que eu não assisti, que é o Projeto Maravilha. Quero cumprimentar o Marco Coleta, que eu achei fantástico assim, o trabalho, os depoimentos e como que uniu os depoimentos dos atores com a dramaturgia, essa costura. Para mim ficou o texto assim mais claro que unia essas duas coisas entre o clássico e o contemporâneo. Que deu para mim enxergar o espetáculo, a ideia do espetáculo, né? Que às vezes o texto contemporâneo é tão aberto, né? De repente tem uma frase, que é o caso lá do Contextos, né? Como é que chama o primeiro autor que eu li lá? Que ele fala uma frase e repete 3 páginas na mesma frase, né? Uhum. Então, o que fazer disso um é o Anderson Feliciano. Outras Rosas. Isso. Outras Rosas. Isso. E como fazer daquela frase, que é eterna e redundante, repetitiva, fazer daquilo, criar, né, se tornar um espetáculo de teatro. Fragmento número 1. Quando eu era pequeno. Fragmento número 2. Sempre me disseram que pareço muito com o meu pai. Fragmento número 3. Nessa fotografia, meu pai tem a idade que eu tenho hoje. E isso pode ser uma ficção. Fragmento número 4.
Fragmento número 5. Quando eu era pequeno, eu adorava ir ao sacolão com meu pai. Me encantavam as peras, mas meu pai só podia comprar laranjas e bananas. Fragmento número 6. Nunca consegui compreender o porquê de, no colégio, os meus amigos, quando queriam me ofender, me chamavam de pera. Fragmento número 7. Hoje, eu como a pera. O Wade levantou umas questões muito interessantes, né? E que eu acho que valeria a pena, sim, a gente falar sobre elas, né? A relação que cada um de vocês tem com a publicação, né, do teatro. Eu sei que tudo é muito atravessado, né? Assim, a literatura, romance, a poesia, atravessa demais o teatro, as performances, né? A Leda é uma rainha tem uma outra performatividade, né? Assim, e também é uma teorizante, né? Assim, uma fazedora também de teorias e de teatro. Enfim, as coisas elas vão cruzando vários caminhos, né? Mas o que encontra a gente aqui, no caso, é o teatro, né? E posso dizer que, por exemplo, isso que o Wade falou dessa importância desses textos, né? Algumas coisas que me fizeram não deixar o curso de letras, por exemplo, foi encontrar o Marcos Alexandre e a Sara Arorro, que foram pessoas que eu encontrei mais ali na letras, né? Lendo teatro. E com peças que eu não estava lendo a peça, eu estava lendo o texto, essa dramaturgia cênica, essa dramaturgia textual. Enfim, essa para mim é uma grande importância, né? Uma das coisas que me direcionaram um caminho foi poder ler um texto de teatro. Queria que vocês falassem um pouco, cada um de vocês tem uma relação, né, assim, ou acadêmica ou não, com as publicações de teatro. Eu queria falar uma coisa a respeito da leitura, de modo geral, qualquer literatura, mas muito do teatro que eu tive. Na realidade, eu tive uma experiência com Garcia Lorca e agora com Nelson Rodrigues. E a coisa que mais me intriga é a profundidade da escrita. Porque, assim, eu lembro que Garcia Lorca eu li assim, várias vezes, e cada vez que eu li, eu descobri uma coisa e me deu uma certa angústia, porque eu falei, meu Deus, então isso não tem fim, onde que está a verdade? Deve ter coisa aí que eu não vi, parecia um poço sem fundo, porque cada vez que eu via, eu descobri uma outra coisa, mas isso eu não tinha visto, mas, meu Deus, o que mais que eu não vi? E agora, com o Vestido de Noiva, que a gente ia estrear e a gente está trabalhando de uma outra forma, cada vez que eu leio, eu falei, meu, mas como eu não tinha visto isso, mas como eu não vi, quanta coisa que a gente não vê, e eu fico pensando que é tão infinito, que eu falei, será que algum dia eu vou ver tudo? Então, esse mistério de uma coisa tão abstrata que é a escrita, que ela é muito abstrata, e como você tem que estabelecer uma conexão com a escrita, de uma entrega e, ao mesmo tempo, de uma sensação de ignorância. Não, eu ainda não entendi. Não, tem mais, tem mais. A insistência na leitura de um texto para você chegar, pelo menos, um pouco mais perto daquilo, né, que o autor quis escrever. Então, eu acho muito interessante esse trabalho da Leda e do Marcos Alexandre, se aprofundar na literatura e fazer essas revelações. Eu vejo muito isso em quadro também. Aquela editora Taschen é muito interessante, é a mesma experiência. Você vê um quadro, eu vejo um quadro, né, uma reprodução, né, gráfica.
Aí eu falo, poxa, interessante, fico olhando, tentando descobrir tudo. Quando eu leio, as explicações estão ao lado da Taschen, eu fico até com raiva, mas como que eu não vi isso? Como que eu não vi aquilo? Como que eu não relacionei isso? Ou seja, uma certa ignorância que a gente tem e como que você tem que insistir na leitura, porque a palavra é muito concreta, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma abrangência que você não atinge da primeira vez. Então, eu acho esse desafio que eu tive com Garcia Lorca e agora com Nelson Rodrigues, que eu acho muito instigante, né? A importância da escrita, porque você tem que entrar em contato direto com a literatura e ler muitas vezes para chegar a um pouco daquilo, quer dizer, a tentar alcançar o conteúdo e aquilo que representa a obra, né? É por isso que tem algumas obras que permanecem, né? Você vê a literatura de Kafka, ele mesmo ria muito, ele ria do processo, ele lia para os amigos e tinha ataque de riso. A gente não podia imaginar que hoje o que é o processo de Kafka, né? E ele escreveu de uma forma, ou seja, esse inconsciente que entra e que vai muito mais longe e que faz a obra permanecer, e às vezes o próprio autor não se dá conta assim, que ele foi tão longe e que a obra perdura, né? Isso eu acho uma coisa na dramaturgia, na literatura de modo geral, mas na dramaturgia, porque quando você tenta reproduzir, é muito instigante. Ione, na convencional, na tradicional, quanto na erudita, na contemporânea também, eu acho que é isso. Ione, escutando você falar, é muito legal, porque, por exemplo, quando você fala do Lorca, né, do seu contato com Lorca, que é um autor que eu trabalho sempre quando eu estou dando aula, porque eu dou aula no curso de espanhol, né, e também para o curso de teatro, e não tem um momento em que, dando aula sobre Lorca, que eu não faço menção à sua Bernarda Alba, né, que é esse lugar do seu encontro, ou do encontro do multimédia com a textualidade de Lorca. Isso eu acho que essa é a grande potência, para mim, da literatura e da dramaturgia, que é como os textos são acionados para um olhar de um diretor, de um ator. Eu, por exemplo, eu uso a Bernarda para falar de intermedialidade. Na hora que você dirigiu lá, eu queria saber lá de intermedialidade, mas eu vejo no resultado do trabalho e tento falar com os alunos quais os elementos que estão ali, mas que, de certa forma, já estava presente em Lorca. Então, assim, eu acho que, tentando dialogar com o que o Assis propôs, a dramaturgia ela nos fornece elementos para a gente colocar em praxis a teoria que a gente busca fazer, que a gente busca retroalimentar. Né? No meu caso, é sempre uma mistura, um ponto de encontro que eu não sei onde um começa e onde outro termina. Então, talvez também por causa da minha atuação com o Mayombe, né, que a gente sempre foi acionado pela Sara de fazer um ano de pesquisa no processo de produção de um espetáculo, de muitas vezes construir a dramaturgia junto no processo de espetáculo. O Marcos sabe disso porque ele atuou com a gente um tempo e ele escreveu dramaturgia para a gente, e essa dramaturgia ela integra os nossos afetos. A gente tem falado muito de afeto recentemente, mas como que os afetos nos atravessam? E esses afetos nos atravessam de acordo com cada contexto, com cada tempo. E eu acho, por exemplo, os livros que eu recebi da Javali, né, o texto que o Wade citou, né, do Anderson Feliciano, é maravilhoso, porque assim parte de um fato concreto, como que esse fato concreto atravessa ele como dramaturgo e como que eles levam isso, né, ele e a Soraya, para a cena. E como que esse afeto ele é tangenciado por outros afetos de quem lê o texto e de quem lê o espetáculo, de quem vê, quem assiste o espetáculo. Que seja ver para ler, como muitas vezes eu faço, ou seja, ler para simplesmente fluir o espetáculo.
Isso tem acontecido muito na dramaturgia contemporânea. O que a Grace passou faz com Vaga Carne. A gente pega o livro e vai ler, e a gente começa a dialogar e tentar entender como que os atravessamentos de silêncios e de escuridão, de blackout, de dor, eles tentam ser passados para as páginas em branco ou em preto, negro, né? E um trabalho de edição da Javali aí incrível para poder pensar, né? Então tem uma nova dramaturgia, ou a nova dramaturgia também está pensando na estética da edição. E eu acho que isso é muito interessante, né? Hoje as edições elas não vêm mais simplesmente com o texto impresso, né? Que é isso que o Wade se referiu. Então, assim, o que quer dizer a página preta, negra, com a letra branca, e o que está por detrás de tudo isso? Então, assim, exercitando isso em sala de aula, a gente leva um mundo de discussão que entra nas questões das identidades, dos afetos, das subjetividades. Ou seja, o texto nos permite pensar nisso também. Lorca fez isso o tempo todo, e Nelson Rodrigues da mesma forma. Então, assim, é muito interessante pensar como que a gente dá também um novo lugar para esta nova edição de dramaturgia que tem sido feita. Eu acho que isso é importante também de comentar. Não é simplesmente jogar as palavras, né, nas páginas em branco de um livro. É muito mais do que isso. Isso, para mim, é muito importante, é muito fundamental. Que é o que a Leda comentou, né, no processo de escrita dela, que é uma tessitura, né, que ela usa do processo de escrever à mão, porque ali tem uma tessitura poética que é corpo. O corpo dela tá no texto. É isso, por enquanto, porque senão eu não calo a boca. Eu acho que a poesia concreta contribuiu muito para isso, né? Para valorizar, para além da escrita, né? Relação de tamanhos, de distribuição no espaço, de valorização do espaço vazio, né? E isso, você vê isso na dramaturgia, é um complemento a mais, né? De você ver outros sinais além da própria palavra, né? Isso é muito interessante, ajuda a leitura muito. Sobre o que a Ione estava falando, a coisa de ler um texto e nunca chegar vamos dizer, ao âmago dele, né? Não está satisfeita com o que está sendo proposto ali e que fica muito no subjetivo ou no infinito, né? Vamos dizer assim. Aí eu reli agora o Crime e Castigo, né? E aí eu tinha lido isso, eu tinha 20 anos de idade. Então eu estou voltando a reler algumas obras que eu gostei muito, né? E como que hoje com a sua vivência, com a sua idade, tudo, e como que bate completamente diferente, entendeu? Os sentimentos quando você leu aquilo com 20 anos de idade. Então, assim, essa coisa da passagem do tempo e como que a gente muda na relação do entendimento, né, de um texto, de um romance ou de uma peça de teatro. Aí, sobre teatro, fica assim também, até essa... Assim, eu sempre trabalhei muito com teatro, vamos dizer, clássico, né? E adoro o Beckett, né? Que eu já montei o Beckett assim, Fim de Jogo, montei o Fernando Godot, o Amor. Então, eu acho que o Beckett, para mim, é o poeta do não, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é um não tão não, entendeu? Que é um amor pela humanidade e, ao mesmo tempo, uma descrença pela humanidade, né? Pelos caminhos que a humanidade toma, que o ser humano caminha em direção a um precipício que não tem volta.
Então, eu acho que ele é uma espécie de profeta do que estamos aí cada dia mais próximo desse final, né? Desse fim, dessa burrice, dessa estupidez, dessa ganância da raça, que se diz humana, né? Em direção ao caos, né? E quando eu li, eu sempre me identifico muito com o Beckett sobre isso, mas ao mesmo tempo sobre a leitura do Beckett. Quando eu ensinei os Beckett assim, eu cortei todas as rubricas do Beckett para o ator, no trabalho com o ator. Que o Beckett, quando ele escreve, ele já dirigiu a peça. Então, quase todo espetáculo que eu ouvi sobre a obra do Beckett era como tudo estava escritinho ali no livro, entendeu? Silêncio, dá 3 passos para lá, vira, não sei o quê. Ele hiperdirige, né, quando ele escreve. A dramaturgia dele é super concreta e objetiva. E eu, tirando todas as rubricas, fica em aberto para mim e para os atores as relações entre aqueles personagens, entre aquelas pessoas colocadas ali, né? Que eu tenho que criar alguma coisa que não existe em termos de direcionamento do autor. Isso é um sacrilégio, obviamente, né? Para todos os cânones, vamos dizer, Beckettiano, os caras devem mentar um louco, justamente, né? As rubricas que estão indicando tudo, ele corta tudo. Mas assim que é o meu trabalho, que eu sempre tive com o Beckett, né? Eu lembro que o D'Angelo me falou sobre o fim de jogo, que eu coloquei um cachorro em cena, que era um ator que fazia um cachorro, né? E o Beckett jamais ia colocar um cachorro, um ser vivo, mesmo que seja um cachorro, em cena, porque o cachorro da cena é um bibelô que fica na mão, né, do personagem. Eu falei, D'Angelo, mas aí eu fiz o meu Beckett. E assim eu trabalho com todos os autores que eu admiro, né? Eu não me detenho em esse autor tem que ser feito dessa maneira, esse tem que ser feito dessa maneira, né? Então eu vou fazendo, eu vou escavando isso e vou descobrindo dentro de mim o que e tudo instintivamente, não é uma coisa racionalizada. Meu trabalho é muito instintivo, assim. Então eu acho assim, essa relação que o diretor tem com os autores, né? Eu acho assim que ele tem que se redescobrir naquele autor, redescobrir o autor e redescobrir a si próprio, né? E sem medo de errar. Já errei várias vezes, já fiz grandes porcarias, entendeu? Mas eu não tenho essa autocensura intelectual, né? De ter uma relação na criação com os autores. E sobre a minha obra, eu tenho muita dificuldade em dirigir o que eu escrevo. Porque quando eu escrevo, eu já dirigi. Entendeu? Eu já vi o espetáculo ali. Então, quando eu vou para a cena, eu falo, não, mas eu já criei quando eu escrevi. Então, prefiro descobrir, ter uma relação diferente com... Prefiro dirigir outros autores do que eu próprio. Entendeu? Eu tenho uma dificuldade em me defrontar ali na minha própria escrita ali. Queria perguntar como é que Leda e Ione pensam um pouco isso, assim, sabe? Das suas dramaturgias, né? Como atuar dentro dela, dentro desse pensamento. Porque a Ione estava montou Nelson, né, Ione? E está fazendo um novo trabalho. Nelson também ele dirige muito, né? Nas rubricas, assim. Uhum. Mas isso que o Wade falou também, né? Assim, quando você tem uma dramaturgia externa, como é que você pensa ela, como é que você transforma ela, e quando você tem a sua dramaturgia e vai para a cena transformar, né? Se essas coisas são separadas, às vezes elas não são separadas também, né? Uma coisa que até em relação a isso que o Wade falou do Beckett, do não querer dizer às vezes um sim, de tão humano que ele é, tem uma frase do Beckett que eu cito muito, assim, até para mim, que ele fala assim, não que eu tenha ilusões, mas é preciso que alguma coisa aconteça. Eu acho que isso é o próprio paradoxo do Beckett, que não tem ilusão. Se você não tem ilusão, como é que vai acontecer alguma coisa? Quem não tem ilusão já não espera nada. Então, essa contradição dele, do Beckett, que ele mesmo
não gostava muito dessa ideia de falarem que ele era tão soturno, diz que, enfim, tem esse outro lado dele que não é muito focado, né? Então, essa frase, eu acho que fala muito dele. E a questão do Dostoiévski, de que você estava falando, porque Nelson Rodrigues gostava muito de Dostoiévski, eu acho que é o que ele lia mais, né, Leda? Ele lia muito Dostoiévski. E essa questão do crime e castigo, da culpa, que a gente está lendo agora, eu não sei se é uma livre interpretação, que a gente está lendo agora, O Vestido de Noiva, como a culpa está ali. Eu acho até que aqueles fantasmas, né? O fantasma da personagem que aparece para a irmã, se é um fantasma ou uma, se é a culpa que ela tem de ter traído a irmã que aparece, porque o problema de crime e castigo é como você lida com a culpa, né? Como é que ela não adianta, ela fica dentro de como é que você lida com o seu próprio erro. Então acho isso fantástico. E com relação a essa dramaturgia foi muito engraçado, porque quando eu fui fazer fui fazer Bernarda Alba, eu ia fazer Nelson Rodrigues, eu estava lendo Boca de Ouro, mas eu tinha um distanciamento tão grande, eu achava Nelson Rodrigues tão carioca, eu falei, meu Deus, eu sou muito mineira, eu não consigo fazer Nelson Rodrigues, não é possível, é um nível de relação tão tudo para fora, tão explícito, os personagens, aquilo, eu falei assim, eu não me reconheço ali, e não fiz, e fui fazer o quê? Bernarda Alba, Garcia Lorca, que eu me senti muito dentro de Bernarda Alba, achei muito mineira, né? Porque Minas Gerais é muito Espanha e Portugal, né? Esse peso da tradição, dos valores, da família, do certo, do errado, aquela opressão, aquele luto, né? Essa coisa do um certo sofrimento que acho que o mineiro gosta disso. E eu falei, não, engraçado que ele é espanhol, vamos dizer, no caso, né? Mas assim, eu estou me identificando mais com Garcia Lorca. E passou o tempo, eu encontrei Nelson Rodrigues e me identifiquei, eu não sei como o Eide disse, você vive mais, talvez a gente amplie até a nossa própria identidade, e o encontro que eu tive com o Nelson Rodrigues, eu não sei se eu reproduzi, aliás, eu acho que eu não reproduzi um pouco tão exatamente, né, Leda, o subúrbio do Rio, porque eu acho que nem Nelson Rodrigues reproduziu o subúrbio, ele falava que aquilo era uma ficção, mas eu tive um encontro com a brasilidade de Nelson Rodrigues e eu fiquei assim, ainda estou apaixonada por ele. Eu acho que até a construção da nossa própria identidade que vai definir nossos encontros também, né? Eu acho que à medida que você vai vivendo e vai adquirindo conhecimento, você vai ampliando o seu potencial até de escolha, né, e de identificação. E acontece talvez porque a minha família, muitos moram no Rio, eu comecei a ir mais, então essa coisa de ser tudo muito devassado, né, os sentimentos exacerbados, né? Muitos sentimentos, isso me chamou a atenção. Eu falei, não, vou lidar com isso, né? Vamos quebrar um pouco essa mineiridade que é mais fechada e vamos entrar em contato com... inclusive, a Leda é carioca, né? A Leda deve conhecer bem essas duas realidades, né, Leda? Isso de ser muito para fora, de ser muito explícito, e o mineiro que é o contrário, né? Eu lembro quando eu estava em São Paulo, a gente levou a Bernarda Alba lá. Aí um mineiro veio conversar comigo sobre a peça. Eu falei, você sabe o que eu acho que é o mineiro? O mineiro é como aquelas serras que a gente tem, as montanhas. Tem sempre um lado que você não vê, né? Aí ele falou, mas eu acho isso perfeito para falar do mineiro, porque essa geografia que interfere muito, né? Já o litoral é aquela coisa infinita, aberta. Eu acho que a geografia, evidentemente, interfere muito na nossa maneira de ser. Mas esse contraste do mineiro e do carioca e esse encontro foi uma coisa muito gratificante, porque ele fala tudo aquilo que a gente não falaria, talvez, né? De uma certa forma, essa abertura para essa literatura me deu muito prazer e, ao mesmo tempo, saber que no caso, como que Dostoiévski é uma outra cultura, a universalidade da literatura, né? Como que Dostoiévski vai influenciar tanto Nelson Rodrigues, uma cultura de uma outra época, de outra cultura, e a presença de valores essenciais, como é a questão da culpa, como o caso do Shakespeare também, como é que ele está presente no mundo inteiro, que é a questão a humanidade, né? O lado bom, o lado mal, a crueldade, a bondade, essa complexidade que é o ser humano, né? Então, acho que isso é bom, essa vivência. E a importância de ler tudo, né, também. Eu acho que todo mundo, a literatura perpassa por tudo, né? A poesia, a prosa, a dramaturgia, tudo está ligado. É interessante, né, Ione, que
É gozado. Eu faço teatro desde que era muito novinha, mas acho que quase ninguém sabe disso, né? Para começar, eu não acho que há essa dicotomia, né, entre o intelectual, porque o intelecto está a prática, todas as práticas competentes, né, lá está o exercício do pensar. E agora, para mim a literatura não tem muito a ver com fundo, com dentro, né? Literatura é uma superfície, né? Ela é uma superfície. E por isso que talvez seja tão interessante a gente constatar que, por ser uma superfície, né? Nela a gente cabe, né? Nós cabemos na literatura. Por isso que ela possibilita todas essas projeções que a gente faz. Então, por exemplo, às vezes a gente se apega a tentativas de ir ao fundo. Não tem fundo na literatura, né? Ela é rasa no melhor sentido da palavra, dessa superfície, né? Caligrafada, desenhada, e que ela consegue, talvez seja aí o grande mérito da literatura, né? Ela consegue performar. A literatura, e grande parte dessa literatura, ela é em si mesma performática. Eu estava pensando aqui na Doroteia, estava pensando na Doroteia, de que sofrem aquelas mulheres? Elas não sofrem de culpa, né? Se ela sofre, é do desejo do prazer, né? E como lidar, né? E como transitar com o desejo, né? Que, na verdade, insiste. Na verdade, há uma insistência do desejo em todo Nelson que eu acho que é fabuloso. O grande problema, como é em Dostoiévski, não é o sentimento de culpa, né? É o sentimento de desejar o prazer e de sentir o prazer naquilo que a sociedade, né, ou que as normas, que os tabus, que as regras não gostariam que o prazer transitasse. E Lorca me lembra, por que Lorca, eu acho que a sua montagem belíssima, né, Ione, da Bernarda Alba, mas e essa relação que você faz entre Lorca e a mineridade, vamos dizer assim, né, da comicidade que está ali atravessada, que são quebras, inclusive, do dramático, e antes de Brecht, né? De distanciamento, inclusive. Então, por exemplo, há muita palhaçada em Boca de Ouro, né? Porque a sua montagem em Boca de Ouro recupera esse lado do lúdico, da palhaçada, né? Do deboche. Talvez, né, não a palhaçada, mas o deboche, né? Que há muito do deboche. E tem uma coisa, por exemplo, que em Nelson é muito parecida com Beckett, né? Na verdade, quando o Wade fala desse processo dele de aproximação do Beckett, e ele tem razão, é tudo que o Beckett não gostaria, né? Mas que mostra para a gente também o que acontece, e isso já vem de mais de século, né? Dessas tensões que se estabelecem entre o texto autoral do dramaturgo, né? E o texto do encenador. Agora, o interessante quando a gente pega Nelson e pega Beckett, então, por exemplo, olha para você ver as incisões. Quando o Wade fala assim, eu tirei todas as rubricas, não é? Quer dizer, ele retira, ele faz aquilo que o Beckett que não queria, porque é na rubrica, não é, que ele instala a performatividade do texto e de nos mostrar como é que essas leituras fazem parte dessa superfície porosa da sua dramaturgia, não é? Onde eles as faz transitar. E elas transitam de várias maneiras. E o nosso contato com o texto dramático, com a dramaturgia, é cada vez mais breve, é cada vez mais inexistente, né? Ou então, muitas vezes nos escapa,
não é toda a dramaturgia que é feita para o teatro, né? Por isso que muitas vezes a gente vai ver muita gente investindo contra o texto, né? Na verdade, não é qualquer texto. Arthur não ia contra qualquer texto. Não é isso, né? Não é disso, mas isso ficou muito mal resolvido, de certa maneira. E quem sofre muito com isso, de certo modo, é o texto dramatúrgico. Isso que você está falando, assim, é de uma profundidade, né? Que eu queria falar que, assim, eu acho que nós somos modernos. Ou pelo menos tentamos ter um pensamento de modernidade, de se fundar ainda no livro, né? E pensando no livro de teatro, no nosso caso da Javali, né? Mas isso tudo que você está falando, dessa importância que está a conexão que uma superfície, você está tratando a literatura, né, como superfície, isso muito bonito, inclusive, muito profundo, a importância que uma conexão com a outra tem para chegar até a gente, né? Assim, acho que tudo que você falou aí, para mim, é dramaturgia, assim, esse destrinchou aí, né? Tudo isso, para mim, é dramaturgia que você estava fazendo, sabe? Pensar a palavra, pensar o espaço, pensar o recurso, né? Se o recurso tem a noite, não tem a noite, se a palavra é o recurso. Isso é o que o Eide faz, o que o Ione faz, o que você faz, o que o Marcos Alexandre faz, e não só no teatro, né? Assim, você pode fazer isso em todos os lugares. A gente está fazendo isso aqui agora, Inclusive né? na sala de aula, né? Porque Também, claro. eu vejo uma relação tão grande entre um processo de criação e a sala de aula, assim, como, primeiro, que eles são muito pedagógicos, tanto um processo de criação de uma peça, quanto uma disciplina, né? Os dois são muito pedagógicos, cada um nas suas metodologias, nas suas formas, e também são muito criadores, tanto o processo de criação de peça quanto uma aula cria muito saber, muito conhecimento, muita coisa ali em encontro, né? Em interação entre as pessoas que estão ali presentes. Isso é muito interessante, assim, como que um processo de criação é uma aula e uma aula é um processo de criação, né? E eu acho que como estamos aqui com artistas e também professores teóricos e há uma mistura aqui de muitos campos do teatro, né? Pensando no teatro como esse todo que engloba tudo isso, que engloba texto, que engloba cena, que engloba pensamento, que engloba aula, que engloba tudo, pesquisa, como que é interessante ver esses vetores todos entrando em contato, né? Mas eu queria, na verdade, Assis, puxar uma outra coisa que a gente tem na nossa pauta aqui, e esse também é um programa que a gente exalta um pouco o Teatro Chico Nunes. A gente fez uns vídeos ontem lá de leituras desses textos que vocês receberam, dos livros da Javali. Ontem a gente gravou com os autores, né, e lá no Chico Nunes, alguns trechos desses livros. E foi muito impactante entrar no Chico Nunes vazio, aquele teatro que é tão bonito e que depois da reforma ficou mais bonito ainda, e estar lá, passar o dia inteiro lá. A força do edifício teatral também é inegável, né, assim, a força do edifício teatral, o palco, a plateia, as luzes e tudo. Na escola que eu dava aula, tinha uma menina que eu olhava para ela e eu lembrava de mim. Ela era quietinha, eu também era quietinha. Foi a minha mãe que disse: olha lá, hein? Não vai sair por aí espalhando essa história. Já pensou a vergonha que você vai passar? Então, eu fui parando de conversar com as pessoas aos poucos. Eu tinha medo de falar sem querer. Que bobagem, não é, doutor? A gente não fala nem quando a gente quer. A minha mãe sempre dizia: quem fala demais dá bom dia, macaco. Não é macaco, é cavalo! A minha mãe errou! Ela errou, doutor! Ela errou. A minha mãe errou. Eu mesma, quando eu era pequena, quando eu acordava, eu dava bom dia para tudo. Eu dava bom dia para a Lili, a minha boneca, para o meu cachorro, para o meu gatinho, para as florzinhas no caminho da casa da vovó, para a minha xícara de café com leite.
Mas não era todo mundo que gostava, não. O tio Eusébio. Ele ficava me arremedando. Bom dia, gatinho. Bom dia, cachorrinho. Bom dia, florzinha. Bom dia, chatinha. E eu queria puxar de vocês memórias do Chico Nunes, tanto como se apresentando lá, mas também como espectador, assim, memórias que eu acho que é um teatro que está na memória de todos os artistas de Belo Horizonte, né, de todo mundo que vai ao teatro em Belo Horizonte. Chico Nunes, engraçado que, ironicamente, ele foi construído para ser um teatro de emergência, um teatro transitório, e ele acabou virando o nosso teatro municipal, né? Assim, ele é um teatro que está aí, que faz parte da nossa memória mesmo, de várias gerações. E aí eu queria puxar de vocês agora uma ou duas, ou algumas memórias que vocês lembram que foram marcantes ali no palco, ou na plateia, ou no camarim do Teatro Francisco Nunes. Gente, eu comecei em 1983, ou seja, já tem muito tempo, né? Eu fiz um ensaio chamava biografia, então eu não tinha palavra, nessa época eu não usava palavra, não usava texto, era linguagem não verbal, muito própria da minha experiência musical, né? Que usava vários elementos, como eu sempre tentei passar pela literatura, pela imagem, pelo som, pela performance, esse conjunto de uma linguagem não verbal que eu exerci durante muito tempo, mas adoro a palavra, viu, Leda? Eu sou formada em literatura e música. A palavra, para mim, Mas a palavra é não verbal, querida. Exatamente. Mas, enfim, eu fiz a primeira apresentação na Sala Humberto Mauro, quando era teatro. Muito pouco público, acho que devia ter umas 5 pessoas. E depois a minha estreia mesmo foi no Teatro Marília, né? Quer dizer, o Teatro Marília, para mim, se o Oficina Multimédia praticamente começou ali, assim, que nessa época era um teatro que a gente fazia que não era ainda reconhecido como uma possibilidade de um teatro onde não tem texto, né? E, assim, custou a ser aceito como uma possibilidade de encenação. Então, foi o Marília que deu esse start para mim. Então, assim, primeiro eu falo do Marília. E uma memória que eu tenho muito boa do Marília, por causa daquele o que tem de urdimento, né? Aquela altura do Marília, que é uma das maiores acho que da América Latina. Quando eu fiz Happy Birthday, eu tinha uns balanços que ficavam presos lá em cima, eram 4 balanços. E uma coisa que me marcava muito é que os técnicos gostavam de, quando montavam, de ficar experimentando, e por ter uma corda muito grande, quase que ficava na horizontal o movimento do balanço, que ele ia de uma ponta a outra. Então, era quase que um parque de diversão ali, 4 balanços que os atores usavam, e pelas condições do teatro, como que proporcionava tanto prazer, tanto para os atores quanto os técnicos. Eles brincavam naquele balanço, né? Então, era uma viagem, uma coisa assim maravilhosa. E a gente fez uma temporada grande lá no Marília. Então, Marília foi esse primeiro, e o Francisco Nunes, que é o teatro que eu mais gosto aqui. Eu acho que tem um lado do afeto, né? Mas tem essa coisa, se você leva toda a sua história para um lugar, não tem como você não fazer uma ligação entre o local que permitiu você existir, né? E apresentar seus trabalhos. E eu me lembro que quando a gente fez uma apresentação, essa foi até gratuita, nós estreamos Bernardo da Alba, no Francisco Nunes, estava cheio, e depois nós fizemos uma outra apresentação gratuita e teve uma acolhida muito grande, teve um aplauso em cena que, assim, eu nem conhecia essa coisa de alguém aplaudir em cena, e o Jonathan, uma hora que ele tem uma performance aplaudindo em cena, eu falei, meu Deus, eles estão aplaudindo em cena, foi uma coisa, uma sensação tão maravilhosa, por tudo que proporciona o teatro, né? Eu tenho essa coisa desse aconchego com o Francisco Nunes, que já fizemos muita coisa lá, além de no Verão Arte Contemporânea, de tudo que já aconteceu. A gente já teve um evento na comemoração dos 30 anos que eu usei o Parque Municipal, o Lago do Parque Municipal, uma performance que acontecia num barco, que era
uma mulher vestida de geisha que andava cantando, e depois ela caía naquela água e que o público ficou assim estarrecido de uma pessoa cair naquela água, mas eu sabia que a água, descobri que aquela água é fonte, que eu fui perguntar se é possível cair, inclusive pedir liberação. Então eu tenho uma relação com Francisco Nunes, com o parque, e saudade do tempo que eu estacionava, ou quando eu ia de carro, ou quando a gente podia entrar de táxi lá dentro, ou ter um acesso para mais gente para poder ir ao teatro. Isso é uma época que eu tenho saudade, porque agora realmente ficou um pouco separado, né? Esse seria um projeto maravilhoso, essa possibilidade de você entrar lá dentro, né? E de tudo e de todos os feats que aconteceram lá, todos os espetáculos que eu vi, o espetáculo do Eide, qual foi esse espetáculo que você falou? Qual foi esse espetáculo que você falou, Eide, que você dizia que tinha um cachorro? Foi Fim de Jogo? Né? Fim de Jogo. O Fim de Jogo. Não, Fim de Jogo foi no Marília. Mas eu já lá no Francisco Nunes foi o Despertar da Primavera, do Wedekind. Bom, eu vi os espetáculos todos, né? Então, o Marília e o Chico Nunes, eu assisti muita coisa lá. Eu vi o álbum de família que você fez, foi no Marília? No Marília, não foi? Álbum de família. Não, nem lembro, pra falar a verdade. Nossa, foi no Marília. Você fez com o Galpão, foi dos espetáculos mais impactantes. Enfim, eu tenho uma relação tão próxima desses teatros municipais que eu só posso dizer que eu adoro todos os dois, né? E realmente, além do afeto, essa toda vez que eu vou para o teatro, eu tenho um sentimento assim de gratidão. Eu falo, poxa, tem um teatro cheio de técnico aqui, cheio de luz, cheio de refletor, espaço para você colocar aquilo que você escolheu de fazer, de encenar. Depois vem um público, depois tem um bilheteiro, depois tem as pessoas que vão te assistir. Você tem um lugar que propicia esse sonho que é fazer teatro, esse encontro, essa troca. É muito mais do que uma profissão, né? É uma coisa de uma realização que não tem como não ter muito afeto, muito carinho. E essa coisa do teatro, que a gente tem cinema de muita qualidade, a gente tem televisão, eu achava que o teatro ia desaparecer, mas não tem nada que substitua esse encontro presencial, né? Que o ator está ali com a fragilidade dele, que eu acho muito interessante, como que às vezes o público é muito... ele acolhe muito o teatro, inclusive os erros. Eu já lembro que eu já tive erros no teatro, que eu ficava até, puxa, mas como eu errei? E o público tem até simpatia, porque você fica mais igual, né? Quer dizer, quando você está lá no teatro, você tem assim, uma aura, assim, nossa, o artista. Quando dá um erro, você aproxima mais através da fragilidade do ator poder errar. E essa exposição do ator, de poder errar, de não dar certo, de fazer um espetáculo que não é aceito, ou a gente sempre quer, pelo menos, uma troca, né? Mas às vezes nem sempre acontece no nível que a gente quer. Essa exposição que acontece quando você vai para o teatro, esse desnudamento do artista e que o teatro te propicia, eu acho que isso são coisas que afetam a gente de uma forma muito profunda, e você cria relações assim. Claro que os espaços onde a gente apresenta, eu me lembro, todos os lugares onde eu apresento, eles ficam como meio que sagrados, né? Eu não tiro essa palavra, para ser antiga, mas eu não tiro essa palavra sagrado do ato do fazer teatro e dos locais onde acontece essas performances teatrais. Eu acho que tem alguma coisa muito especial. Então, você olha para aquele lugar, não é um lugar comum, é um lugar muito especial, que acontecem coisas. E outra coisa muito interessante que eu sinto de teatro é o seguinte, é o antes e depois. Você chega no teatro, não tem nada. Aí você monta aquele sonho, né, que é a encenação que você quer fazer, e depois tira aquilo, desaparece. Desaparece assim, não tem nem registro, porque teatro, como é que você registra? Ainda não descobrimos uma maneira de registrar exatamente aquele acontecimento, não é o vídeo que registra. Então, de repente, aquilo apaga, ou seja, essa coisa efêmera do teatro, né? Que um pouco como a vida, que a nossa vida é efêmera também, você é uma passagem, né? Então, o teatro tem um poder de alcance que é uma coisa impressionante, e os locais que permitem isso, como é o caso do teatro, vocês estão falando do Francisco Nunes, eu vou falar do Teatro Marília, e tudo que está em torno ali, é difícil até, é muita coisa, Marcos e Marcos Alexandre, você que é um espectador profissional de Belo Horizonte, assiste a todos e a tudo,
mais de uma vez, inclusive, você deve ter também muitas memórias do Chico Nunes, né? Eu tenho, Marcos, eu tenho memórias inesquecíveis, inesquecíveis mesmo. Eu chego a BH em 85, vindo de Monlevade para cá para estudar, e eu começo a assistir teatro em 86, porque antes não tinha grana para isso. E é muito legal pensar como que eu fui me formando intelectualmente dentro dos teatros, né? E aí, falando especificamente do Chico Nunes e também do Marília. Escutando a Ione falar, e aí é muito interessante porque assim eu assisti essa performance que ela fez referência, né, dos 30 anos do GON. Eu vi vários trabalhos do Wade, né, vários trabalhos do FIT. Então, assim, são muitas memórias mesmo. Então, assim, a memória desses dois espaços são muito fortes para mim, porque e é um lugar de encontro também, né? É um lugar que você encontra com todos os seus amigos, seus parceiros, aquela coisa de conversar antes da proposta cênica começar. Eu gosto de chegar antes, porque eu não gosto de ficar muito atrás, eu gosto de ficar bem na frente, eu gosto de ver, poder analisar tudo, sabe? Então, assim, e depois sair conversando, e a gente geralmente sai, vai para um bar e continua repercutindo ali o que aconteceu no teatro, né? Como foi a experiência com o Gomes Penha. Mas você sabe, o Ione, Ed, Marcos, Assis, Marcos, quando vocês mandaram assim para a gente, né? Para pensar nesses dois lugares, é muito interessante, porque na minha época, eu fiz universidade, eu estudei na época da ditadura. Então, algumas das espacialidades em Belo Horizonte, particularmente no teatro, né? O teatro, para nós... Eu já era uma amante do teatro, mas o teatro toma uma dimensão na época da ditadura no Brasil, não é? Como mesmo insurgência. Então, assim, o Marília, para nós, tinha uma certa mística, né? Para a gente que vem dessa época, né? Ione, Eide, Marquinhos, ele vem depois, né? Mas as insurgências, os modos de tentar, né, resistir à ditadura, às suas violências, às suas expansões e agressões em todos os sentidos, e assim das proibições de estar juntos, né? É muito interessante que a gente fala agora muitas vezes do sofrimento de estarmos confinados, mas na época da ditadura, se havia 3, já era uma multidão, não podia, né? E o teatro é o lugar em que as pessoas se aglomeram, né? Já desde, no caso do teatro ocidental, já desde a feira onde ele começa. Mas então Marília continuou até para mim ao longo dos anos, independente de tudo que eu já vi lá, né, no Marília, esse lugar, né, não só do aparato da espacialidade teatral em si, mas esse lugar, vamos dizer assim, que é um lugar também, né, de memória no sentido, inclusive, do que ele significou para nós, jovens estudantes, jovens artistas, como um lugar de resistência, né? E também o Francisco Nunes. O Francisco Nunes, então, eu lembro de algumas cenas do Francisco Nunes assim que me tocaram muito. E mais, né? Eu tenho uma memória do Francisco Nunes que por exemplo, com todas as proibições, ia se realizar lá um show da Beth Carvalho. E aí, assim, era proibido aglomeração, era proibido muitas reuniões, né? E aí, o resultado é que lotou. Aí a Beth saiu do teatro. Então, nós que estávamos do lado de fora, né, que não tinha mais como entrar, ela veio ao nosso encontro e o show foi do lado de fora. Bom, o show, assim, até um determinado momento, onde que vem a cavalaria, né, com as bombas de gás lacrimogênio e assim, e tudo se transtorna como se transtornava na época da ditadura. Tenho essa memória muito forte para mim, né? Então, mas eu vi o Giramundo, até foi nesse encontro de performance que eu estava
na coordenação, e nós fomos conversar com o Giramundo, e primeiro que o tempo não era propício, porque estava me achando chover, né? Para fazer na Lagoa o Cobra Norato, e segundo, porque para tentar, nós não tínhamos, vamos dizer assim, a parafernália técnica para levar para a Lagoa, exigiria muito mais recursos do que nós tínhamos, né? Então, nós fizemos o Francisco Nunes, mas que maravilha! Mas o teatro em Minas Gerais antecede essa ideia do teatro como a casa, né, como texto dramático. Né? Minas exercita o teatro na sua teatralidade de espetáculo. Sem contar, né, Leda, que também muita da história do nosso teatro ficou concentrado em Rio e São Paulo, né? E assim, Minas acaba ficando no meio aí desse eixo e um pouco apartada também dessa história que se oficializou, né? Muito do que se oficializou do teatro brasileiro está no Rio e São Paulo e a gente ficou um pouquinho para trás, né? E isso é algo que a gente precisa intervir, né? Essa intervenção cabe a nós, porque quando se faz a narratologia do teatro, os livros de história do teatro no Brasil, se concentra em Rio e São Paulo. Por quê? É como se o teatro tivesse nascido no século XIX. Né? Então, E mesmo a partir do século XIX, se desconhece muito toda a produção teatral mineira, em geral, e de Belo Horizonte, em particular. Não é à toa que muitos dos nossos talentos vão migrar ou para o Rio ou para São Paulo. Isso acontece menos hoje, mas no passado era muito comum, né? Para ter aquela visibilidade, ou talvez desejada. Mas, por exemplo... Uma vez, Leda... Mas isso depende de nós, né? Depende de nós, todos nós, fazermos esta inserção na história escrita. Porque, como disse a Ione, o teatro tem aquela coisa maravilhosa que é do efêmero, né? Do evanescente. Então, muitas vezes sobra ou o texto dramático escrito, ou a história, a narração das produções, dos movimentos teatrais. E nisso Minas não se dá muito valor, né? Lembra que muito do que vem sobre o teatro, quer no Rio, do Rio, quer em São Paulo, vem da produção escrita que se faz no âmbito das universidades e do jornalismo crítico. Né? Então, São Paulo se autoproclama e se autovaloriza, o que Minas não faz. E talvez isso seja um pouco do que a Ione estava falando, né? Ou do que Drummond já disse, Minas é abissal, Minas é dentro e fundo, né? Quando, na verdade, o teatro pede a superfície. Mesmo? Uma vez eu fiz uma entrevista com Eide, há muito tempo atrás, acho que foi para o documentário do Galpão Senhor, sobre a memória do teatro em Minas, e Eide falou exatamente isso, né, Eide? Assim, como que Belo Horizonte é uma cidade que muitas vezes expulsa os seus artistas e eles têm que tentar ganhar, né, fazer sua carreira fora, em outros lugares, porque às vezes parece que não existe o espaço aqui, né? Aí eu queria aproveitar, Eide, e puxar aí as suas memórias no Chico Nunes, no Marília, você que já fez tantas coisas nesses dois teatros. A minha memória do Chico Nunes, eu acho que vocês nem tinham nascido. Eu lembro assim, eu estreiei como ator no Francisco Nunes, pelo TU, né, Teatro Universitário, com O Sonho de uma Noite de Verão. Acho que foi em 65 ou 66, não sei. Né? Eu fazia uma pontinha, obviamente. Né? E aí eu ficava mais nos bastidores, porque eu fazia uma ponta, entrava só em determinado momento, falava, acho que eu fazia um cara que anunciava o que o rei queria escutar, né? de umas representações que o pessoal fazia, como é que fala? Os atores ambulantes e tal. Eu só falava 5 propostas de uma pecinha para os reis e a rainha. E eu errava todo dia o que eu falava, entendeu? Então, eu falava a primeira coisa, o rei falou, não, isso não. Eu falava a segunda coisa, também não. Entendeu? Aí eu fui ficando louco,
eu comecei a falar assim, nossa, eu vou repetir o que eu já falei. E repetir o que eu já tinha falado, entendeu? Foi a minha estreia horrorosa como ator. E lembro, antes disso, quando eu era aluno ainda, ou quando ainda nem era aluno, que eu lembro que o Francisco Nunes tinha um festival de teatro, entendeu? Que era um teatro meio estudantil, que vinha a EAD de São Paulo, trazia os espetáculos dos formandos lá da Escola Dramática de São Paulo, né? Que é uma das primeiras do Brasil, acho. Não sei. Então, tinha um festival maravilhoso e que a gente sempre ia assistir esses espetáculos. Eu vi espetáculos maravilhosos lá. Agora, a minha estreia mesmo como diretor lá, se eu não me engano, acho que foi no Despertar da Primavera, né, que é do Wedekind, né, que foi um espetáculo assim, meio expressionista. Eu já comecei a fazer uma viagem assim, muito estética, né, vamos dizer assim, sobre o expressionismo. Aí, o expressionismo alemão, o que é para a gente esse tal de expressionismo, o que é isso, né, o significado disso, como traduzir isso cenicamente e tal. E aí eu não lembro mais de outra coisa que eu fiz no Francisco Nunes. Mas eu vi coisas maravilhosas lá, principalmente do FIT, né, coisas que a gente trouxe, né, de fora, do FIT. Mas eu comecei a fazer teatro mesmo, foi no Centro Popular de Cultura, né, do CPC. Da UNE, isso em 1962. Né? E eu comecei a fazer teatro, sempre um teatro político. Então, o teatro, para mim, tinha que ter uma função política e ideológica no sentido de conscientização das pessoas, do público. Né? E a proposta do CPC era sempre essa. Aí estreiei como ator na peça que é Eles Não Usam Black Tie. Né? Gianfrancesco Guarnieri. Né? Do Guarnieri. Aí foi minha estreia como ator. Né? Tinha 20 anos, sei lá, 21 anos. E a gente fez espetáculo e fazia em sindicatos, fazia nas universidades, fazia em palco, armava um palco na universidade, fazia em favela, a gente pegava caixote de cerveja na época, que era tudo de madeira, juntava os caixotes todos e servia de palco. Isso na favela. Eu lembro que a gente fez aqui na favela do Cascalho Rolô, né? A gente fazia espetáculo assim, ambulante e saía procurando artistas populares, músicos, poetas populares. Lançamos um dramaturgo que morava também no conglomerado, né? E ele trabalhava na Casa Rola, trabalhava assim, vendendo tecido, essas coisas, e ele escreveu um texto maravilhoso, que era um texto de um cara que era pistoleiro. Ele era do norte de Minas e tinha uma relação de conhecimento que existia muito pistoleiro, né, na região, que é de Mendanha, entendeu? Então, ele escreveu uma história maravilhosa, né, sobre a história de um pistoleiro, por que ele se tornou pistoleiro, né, por causa da miséria, tal. Mas quando a gente começou a pensar em encenar, veio o golpe, né, de 64, né, o golpe da tradição, família e propriedade mineira, né, junto com o Exército, com a Aeronáutica, com a Marinha, essa história toda. E aí desarticulou todo o CPC, entendeu? Aí ou você fugia, ou você pegava seus livros, escondia no forro da sua casa, ou você enterrava, saía na rua, jogava os livros fora. Eu recebia muita coisa da China, na época, né? Livro, uma revista chinesa maravilhosa. Então, aí que eu entrei para o TU, entendeu? Quando eu saí do CPC, fiquei sem pai nem mãe, né? Vou entrar para o TU para me aprender realmente a estudar teatro, a fazer teatro e tal. Mas eu sempre fiz teatro pensando em fazer cinema. Eu queria mesmo ser diretor de cinema,
coisa que até hoje eu quero fazer, vamos ver se antes de eu morrer eu consigo dirigir o meu primeiro longa, né? E aí, saindo do TU, eu criei, junto com o Alcione Araújo, o Zé Antônio de Souza, o Grupo Geração, né? Que a proposta da gente era em confronto, vamos dizer assim, entre aspas, com o teatro experimental. O teatro experimental era muito intelectual para a gente, né? E a gente era muito da roça, do interior, e queria fazer já um teatro político, né? Então, a proposta da gente era fazer um teatro que levasse os problemas sociais para a cena, né? O problema da ditadura. Então, a gente começou a fazer esse teatro e bater de frente com a ditadura na época, né? Cada um de vocês, assim, falando um pouco dessas memórias, a gente acabou falando um pouco dessas memórias, vocês mostraram o quão importante não só a memória, a importância dessa memória não está só na peça que aconteceu ali, né? Mas em todo o movimento que isso gera, né? Movimento de encontro, movimento social, movimento político, todas essas questões que estão ligadas, mas estão para além também da peça, né? Assim, isso que a Ione falou, de poder habitar o lugar. Leda falou uma coisa muito bonita, assim, ela falou, olha, a gente está no momento que a gente está vivendo essa virtualidade, uma ideia de expansão, mas a gente não pode se render a isso. Os festivais, as curadorias, a gente não pode se render a isso, né, Leda? E a Leda até falou, para os povos pretos, pretas, para todos os corpos que são dissidentes de uma ideia de norma, né, assim, uma ideia de poder, esses corpos têm que estar presentes fisicamente no espaço. Não é só para ver a peça, né? Porque não é só a peça que importa, é habitar mesmo essa cidade, né? Assim, é encontrar, é trocar uma ideia, isso tudo modifica a nossa existência, né? E a existência política de tudo, né? Então eu fiquei pensando nisso, assim, nessas memórias que você acabou de falar. Aí ontem você falou, né? Eu nasci com Hitler vivo, né? Eu vivi 4 ditaduras, né? Assim, como é que a relação do teatro está sempre aí com você, né? Assim, não só com você, mas o quão importante o teatro é como possibilidade de sobrevivência, né? Assim, antes enfim, de falar de vocês falarem, né? Um tchau, as últimas considerações. Eu queria só mostrar, então, que esse tempo todo a gente falou de teatro, a gente falou desses livros que chegaram até vocês e um pouco essas superfícies que a gente está tentando trazer ao mundo aí. E eu queria falar que, já falei isso com vocês em carta, mas todos vocês são muito importantes para nós enquanto artistas, mas para nós enquanto editora Javali também, né? Todos vocês têm plantados dentro de nós assim uma semente. O Marcos Alexandre é do conselho editorial da editora Javali, troca com a gente muitas informações. A Ione de Medeiros pela carreira artística dela, pelo livro que ela lançou. O Eide Ribeiro, a gente lançou quase todas as peças de teatro do Eide, a gente publicou em livro. Leda Maria Martins, né, assim, por todos os livros que ela publicou e a ação dela na letras e no teatro também, assim, vários livros que a gente publicou são atravessados diretamente pela travessia da Leda mesmo, né? Então, acho que isso é muito importante dizer, isso que a gente estava falando antes, né? A gente está vivendo um momento em que a gente vai vivendo, e que seria importante a gente parar e dizer certas coisas. Então, só para quem vai assistir, né? A gente publicou o Outros, do Grupo Galpão, dramaturgia, inclusive que a Leda fez parte do processo criativo, e ontem, no Teatro Francisco Nunes, com a Lídia Del Picchia, eu falei que a gente está aqui hoje, ela mandou um super beijo para você, ela falou, ai, a Leda do coração. O Tropeço, ai, foi lindo. O Tropeço, do Anderson Feliciano, que são 3 dramaturgias muito, muito bonitas, muito fortes. O Banho de Sol, da Thalita Braga, da Companhia Zula de Teatro. O Peixes, da Ana Regis. E o Projeto Maravilhas, escrito pelo Marcos Coleta, que está aqui com a gente. Então, esses são os livros da editora Javali, lançados recentemente. E a gente agradece demais vocês. Eu quero agradecer tudo, foi maravilhoso, e que sejamos eternos enquanto duremos, como diz o Vinícius Moraes.
Eide, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Gente, foi muito bom toda essa história, quanta coisa até que eu não conhecia, viu, Eide, do seu trabalho, enfim, das falas, a aula, a Leda sempre dá tanta informação para a gente. Depois eu queria conversar esse negócio de umbral, que eu tive umas dúvidas, às vezes é um assunto muito longo. Eu Fiquei sempre muito encantada com esse negócio. te lançando torpedos, né? Está me lançando torpedo, eu acho ótimo. E o Marcos Alexandre, que é uma figura presente, realmente, toda vez que eu vou ao teatro, o Marcos Alexandre está lá, eu falo assim, mas que maravilha, o Marcos Alexandre é professor da aula, e assim, como você transmite com essa presença. Então, vocês também. Sim, foi uma equipe maravilhosa, esse trabalho de vocês, como eu tinha falado, né, do lançamento dos vídeos. Então, foi um momento realmente importante, eu acho, culturalmente. Vamos ver como é que vocês mantêm, como vai ser difundido, e assim, como isso fica. São registros que eu acho que a gente tem que começar a pensar em ter. Né? Amores, obrigada demais pela oportunidade. Obrigado, Leda. Muito bom ter você com a gente. Marcos, Eide, Assis, Marcos. Beijos, abraços. Vamos repetir, né? Oi? Vamos repetir. Vamos. Acho que precisaríamos, né? Porque a gente fica na vontade de falar e comentar inúmeras outras coisas, mas tem o tempo, né? Mas isso que você falou agora, Leda, é muito importante, porque por isso que as pesquisas em teatros, elas são, né, em teatro e em performance, né, no campo teórico e prático, elas se fazem relevantes e importantes. Né? E eu acho que é também a nossa função como intelectual, como professor, como diretor, como ator, tratar disso para que possa chegar a mais pessoas, né? Isso tem sido feito recentemente nos festivais, e eu acredito, também quero teatro presencial, mas eu acredito que essa forma de veicular através da tela tem chegado a mais pessoas. Então, é um lado positivo, se é que existe algum lado positivo, dessa loucura que a gente está vivendo, mas é só agradecer por estar, né, com vocês nesse momento, e quero encontrar várias outras vezes para conversar, abraçar, rir, como eu gosto muito, e de preferência no teatro, né? É presencialmente, de preferência, né, Marquito? Isso. E como você disse, né, Marquito, eu acho que espero que essa nossa conversa aqui, né, ela vai ser editada e tudo, e espero que ela também encontre muitos espectadores pelo mundo afora, em tempos diferentes, porque isso vai ficar na internet. Acho muito importante que esse nosso encontro aqui também, ele chegue, espero que ele seja muito visualizado, né? E aí eu queria agradecer, assim, todo mundo que vai assistir, que está assistindo esse vídeo, né, no momento em que ele já estiver publicado, né, e ele faz parte de uma ação do Circuito Municipal de Cultura, né, que segue com várias outras atrações, inclusive em janeiro agora de 2021, vai ter um segundo programa desse projeto Teatralidades em Cena, que vai ser com foco nos bastidores. Hoje a gente fez mais com foco no artístico, e vai ter um programa mais com foco na técnica, no bastidor, na montagem que está por trás da cena, e acho que vai ser bem legal também. Né? E esse vídeo ele vai ficar disponível, vai permanecer nos canais do Circuito Municipal de Cultura, para quem quiser assistir novamente, compartilhar para outras pessoas que não conhecem, que não assistiram. Então, isso é muito importante também, compartilhar esse vídeo, né? E toda a programação do circuito vai continuar nas redes sociais e no site oficial do circuito, que é circuitomunicipaldecultura.com.br. Gente, muito obrigado, Vinha. Assim que elas acabaram de se apresentar, uma das alunas se levantou e falou: eu não consegui escrever, mas eu queria falar sobre a minha vida. E aí as meninas falaram: mas essa não é a regra era ter escrito. E aí ela falou: eu não consegui escrever, mas eu quero falar. Eu quero falar, eu posso falar? Espera a reação das mulheres do palco. Elas sempre fazem um sim com a cabeça.
Thalita inicia o texto abaixo. Ele é dado sem pausas, num rompante. Ela olha somente para as mulheres que estão em cena. Ela não olha para o público. E aí elas disseram que sim. E ela começou dizendo que nasceu no Espírito Santo. E assim que ela nasceu, a mãe dela colocou ela dentro de uma caixinha de sapato e a deixou na porta da casa onde elas moravam. E naquele momento vinha subindo a ladeira a Consolação, uma catadora de papel que morava ali na vizinhança. Ela vinha subindo a ladeira com um carrinho lotado de papelão e em cima do papelão seus 3 filhos. Porque a Consolação achava que a cria dela tinha que estar do lado dela, para ela mostrar para eles que o caminho para se vencer na vida é o trabalho. E aí, quando a Consolação estava passando perto da caixinha de papelão, a filha mais nova dela falou: olha, mamãe, um neném. E aí a Consolação agachou, sem pensar 2 vezes, pegou a caixinha, colocou em cima do carrinho, levou para casa e pensou: agora são 4. Eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais. E ela disse que, apesar de toda a dificuldade de estar todo dia no centro da cidade, comendo resto de comida do lixo, trabalhando ao lado da mãe, ela teve uma infância feliz ao lado dos irmãos. Ela disse que tinha o amor da Consolação e isso bastava para ela. E aí, quando ela tinha 8 anos, quando ela fez 8 anos, a mãe dela, a Consolação, falou: minha filha, troca de roupa que a gente está indo lá no juiz. Ela tomou banho, trocou de roupa e elas foram no centro da cidade. E foi ali, naquele dia, diante do juiz, aos 8 anos de idade, que ela ficou sabendo da sua história. Ela ficou sabendo do abandono da mãe biológica viciada em crack, ficou sabendo do fato de ter outros irmãos biológicos, ficou sabendo que a Consolação não era de fato a sua mãe biológica. E foi exatamente nesse dia que a vida dessa família começou a melhorar, porque o juiz, comovido com a atitude da Consolação, conseguiu para ela, usando da sua influência, um emprego de cantineiro numa escola estadual. E aí a Consolação pensou: olha, o caminho para se vencer na vida é conhecer alguém que te abra as portas. E aí, aquela família, a partir daquele dia, melhorou muito de vida. As crianças estudavam na mesma escola em que a Consolação trabalhava, elas não precisavam mais comer restos de comida aos finais de semana, elas podiam gozar de algum lazer, como um algodão doce ou um picolé. Mas foi exatamente a partir daí, aos 8 anos, que ela começou a ter sérios problemas emocionais e a Consolação a levou no posto de saúde. E aos 8 anos ela iniciou com remédio psiquiátrico e seguiu a vida. Quando ela tinha 13, apareceu lá na casa dela um irmão biológico, dizendo que a mãe tinha largado o crack e que ele estava ali para buscá-la. E ela falou que odeia esses programas sensacionalistas, que alguém volta não sei quantos anos depois, falando que veio buscar, e nesse momento ela gritou: some daqui, se você sumiu da vida de alguém, some, desaparece, porque eu estou tentando continuar. E ela falou que foi gritando, gritando, e teve seu primeiro surto, que só foi contido lá no corredor do hospital público, perto da casa onde eles moravam. E foi nesse dia que ela começou a ouvir vozes. E ela começou também a tomar remédio para essas vozes e seguiu com a vida. Quando ela fez uns 17 anos, ela conheceu um menino que seria o seu marido. Ela se mudou com ele aqui para Belo Horizonte. Passou pouco tempo, ele se envolveu com crack. Ela começou a apanhar diariamente. E ela engravidou. Ela engravidou e ligou para a Consolação e falou: mãe, eu estou grávida, eu estou apanhando, me deixa voltar. E a Consolação falou: minha filha, a família é o bem maior que uma mulher pode construir. Fica do lado da sua família e luta por ela. E assim ela fez. Ela foi lá no posto de saúde e falou com a médica: eu estou grávida. A médica falou: você tem que suspender a medicação, senão vai fazer mal ao feto. E ela largou o remédio porque ela pensava que esse feto, esse filho, poderia salvar a vida dela. O marido poderia mudar o comportamento. Ela acreditava nisso. E aí a menina nasceu e ela seguiu apanhando, ela seguiu ouvindo vozes, ela voltou ao posto de saúde e falou: eu estou ouvindo vozes, eu não estou bem, eu estou apanhando. E a médica falou: se eu te passar um medicamento, você não vai poder amamentar, o leite materno faz bem para sua filha é linda, força, vai dar certo. E assim ela fez, ela voltou para casa e eu não sei muito bem porque eu estou falando isso com vocês, porque a psicóloga falou que não era para eu falar, que isso não me faz bem, mas eu acho que eu estou falando porque é a verdade. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Eu lembro da minha filha mamando em mim, eu lembro do olhinho dela, eu nunca vou esquecer o cheiro da minha filha, eu lembro que ela colocava o pezinho aqui em mim. Só que aí eu comecei a ouvir as vozes de comando: sufoca ela. Sufoca ela. Sufoca ela. E eu sufoquei.
24 anos no regime fechado.